permafrost. Enquanto uma equipe trabalhava ao norte do rio Yukon, outra abria uma trilha ao sul de Prudhoe Bay. Trabalhando 24 horas por dia, as equipes transportaram 18 milhões de metros cúbicos de pedra e cascalho. Em novembro, os dois grupos se encontraram no meio do caminho. Demorara apenas 5 meses para construir uma estrada de 9 metros de largura através do inexplorado Ártico. O custo foi de 125 milhões de dólares, mais de $500 milhão em valores atuais. Com a nova estrada pronta, a construção do oleoduto Trans-Alaska começou em 1975. A promessa de bilhões em lucros motivou as companhias petrolíferas a concluí-lo o mais cedo possível a qualquer custo. A febre do ouro negro tomou conta da nação. Uma onda de aventureiros invadiu o norte, esperando enriquecer com o petróleo do Alasca. Os riscos de trabalhar no Alasca, sem dúvida, são altos. Mas a atração é a mesma que leva as pessoas a apostar na loteria. É porque sempre pensam, alguém vai vencer, alguém vai se dar bem, por que não eu? De certo modo, o Alasca tem sido a loteria americana. Em Fairbanks, centenas de quilômetros de canos de aço esperavam para ser transportados. Com um rígido cronograma, o sucesso do oleoduto dependia dos caminhoneiros, cuja tarefa hercúlea era levar montanhas de materiais de construção pela estrada ainda não testada. Milhares deles foram contratados e receberam as chaves de uma frota de caminhões novos. Da noite para o dia, a estrada do Alasca se tornou uma das mais movimentadas do país. Foi uma versão terrestre da ponte aérea de Berlim, exceto que era a ponte terrestre do norte do Alasca. Tudo era levado para o norte em um comboio ininterrupto. Foi realmente um desafio como poucos. Os caminhoneiros levavam os canos até 18 campos de construção espalhados entre Fairbanks e Prudhoe Bay. Assim que eram entregues, os canos de aço iam para uma linha de montagem onde um exército de 20 mil operários trabalhava sem parar. Encontrando riscos e obstáculos a cada curva, os caminhoneiros levavam 3 dias para fazer a viagem de ida e volta de 1.600 quilômetros. A 150 quilômetros do ponto de partida, chegavam ao imenso rio Yukon. Uma ponte de 150 milhões de dólares, a primeira a cruzar o Yukon, estava em construção, mas demoraria mais um ano para ser concluída. 2 gigantescas balsas foram fabricadas para transportar os caminhões até a outra margem. Com capacidade para 160 toneladas, levavam 4 caminhões carregados por vez. A estrada subia mais de 100 colinas e montanhas, muitas com inclinações superiores a 18%, mais do que o triplo do máximo permitido nas rodovias interestaduais. Os motores de 300 cavalos não estavam à altura da tarefa, e os caminhões morriam nas longas e íngremes encostas. Os motoristas aproveitavam os declives para ganhar impulso e velocidade. Era uma manobra arriscada na estrada estreita, mas o único modo de impelir os reboques de 60 mil quilos montanha acima. Fazer curvas fechadas com os reboques de 25 metros era um pesadelo. Reboques especiais com rodas traseiras autodirecionais foram criados para facilitar as curvas. Mas a novidade mais causou problemas que os evitou. Os engenheiros acharam que o reboque autodirecional faria as curvas. E fazia. Mas se você pisasse no breque, ele jogava para o lado e por isso muitos capotaram. Muitos caminhoneiros de fora do Alasca nunca haviam dirigido sobre cascalho. A combinação de defeitos mecânicos e inexperiência foi desastrosa.
Alguns caminhões deslizavam pelas montanhas, caíam nas valas. Acontecia o tempo todo. A cada curva, a cada monte, surgia um problema. Em apenas 2 anos, ocorreram 500 acidentes na estrada, matando ou ferindo 100 pessoas. A estrada ganhou um apelido revelador: Trilha do Kamikaze. Em 1976, até mesmo deu origem a um disco de sucesso que se tornou o hino dos caminhoneiros do Alasca. Now there's a road up north of Fairbanks, a Kamikaze trail well known. It's a challenge to any truck driver who really likes to carry their own. Os acidentes e congestionamentos frequentes causavam atrasos e ameaçavam o cronograma. Mas os caminhoneiros ficaram à altura do ritmo acelerado de construção e entregaram 19 mil cargas de canos e mais de 13 milhões de toneladas de materiais. Oh, whoever thought that a bunch of black Flanders would be trucking on the Kamikaze trail? Em maio de 1977, os últimos 2 canos do oleoduto de 1.300 quilômetros foram soldados. A construção do oleoduto consumira 3 anos e 8 bilhões de dólares. Desde então, espantosos 15 bilhões de barris de petróleo bruto seguiram para o sul através do oleoduto Trans-Alaska. Mais de 4 mil caminhoneiros superaram incríveis obstáculos para possibilitar o oleoduto. Os que participaram desse projeto épico tiveram toda a aventura que estavam buscando. Comparo com um astronauta que vai para o espaço. Sabemos que estamos fazendo algo que vai entrar para a história porque foi uma das maravilhas do mundo. Hoje, 30 anos depois que os campos de petróleo começaram a funcionar, a encosta norte está de novo em ebulição. Com a alta do preço do petróleo, as companhias constroem novas instalações, perfuram mais poços e extraem mais ouro negro. Mais uma vez, cabe aos guerreiros da estrada entregar as cargas a tempo. Mas no brutal inverno ártico, surpresas mortais rondam esses novos caminhoneiros, ameaçando tornar seu percurso um verdadeiro inferno. Fevereiro em Cold Foot, Alaska, a parada de caminhões mais ao norte do planeta. No meio dos 600 quilômetros da estrada do Ártico, é a mais brutal, perigosa e desafiadora para os caminhoneiros. A temperatura é de 22 graus negativos. Nesse frio extremo, o metal se torna frágil e o óleo para o motor, bem como o óleo diesel, congelam. É no inverno que os grandes caminhões de carga começam a seguir para o norte. Esse comboio transporta uma unidade de aquecimento de petróleo de 40 metros de extensão. Com 5 metros de largura, 4 metros de altura e pesando 115 mil quilos, seu destino é uma refinaria perto de Prudhoe Bay. Um mês antes, um caminhão com essa mesma carga capotou na altura do quilômetro 150. O motorista sobreviveu, mas os consertos custaram 250 mil dólares. Agora estão fazendo a segunda tentativa de levar a unidade até Prudhoe Bay. Para transportar a imensa carga, é preciso não um, mas 3 dos caminhões mais possantes do mundo que foram fabricados para suportar cargas pesadas e penosas condições. O chassi é reforçado com barras duplas de aço. E a distância entre os eixos ganhou 2 metros para dar mais estabilidade. Molas e eixos robustos amortecem o impacto da rústica estrada. Enormes tanques de combustível levam 40 galões de diesel para a longa travessia. E o motor padrão de 400 cavalos foi substituído por um potente motor de 600 cavalos. Na estrada, o caminhoneiro líder puxa a carga e coordena a operação.
2 outros seguem atrás usando placas de borracha para empurrar. Os homens que dirigem cegamente atrás a 80 km por hora precisam contar com o líder para guiá-los. Essa entrega será o teste supremo da técnica e do fôlego dos caminhoneiros. Primeiro, precisam escalar as altas montanhas do divisor continental. Depois devem cruzar a tempestuosa encosta norte antes de, enfim, chegar a Prudhoe Bay. Ao longo do ano, o cruel clima ártico desfere ataques constantes à estrada. Chuvas fortes transformam a pista de cascalho numa mina de buracos. Avalanches e deslizamentos enterram trechos inteiros sem aviso. No degelo da primavera, a estrada é alagada e destruída. No verão, percorrer a superfície acidentada é um desafio que exige tudo do homem e da máquina. Pneus furados, eixos quebrados e tirantes rompidos são comuns. É horrível. Acaba com o caminhão. Ele cai aos pedaços. E nós acabamos caindo também. Quando voltamos à cidade depois de uma entrega e temos que segurar numa grade para não cair, é porque estamos mal, tão duros e doloridos que parece que o caminhão passou por cima de nós e não que o dirigimos. É muito difícil. O estado do Alasca gasta 12 milhões de dólares por ano tentando conservar os 600 quilômetros da estrada de cascalho. Ela se desfaz mais rápido do que conseguimos mantê-la. Quando o inverno chegar e o chão congelar, a estrada ficará lisa e sólida até a primavera, quando começará tudo de novo. Os trabalhadores consertam os trechos danificados com a emulsão High Float, uma mistura de asfalto, água e detergentes para dar consistência. Cascalho é estendido sobre o óleo quente. O produto seca, criando uma superfície duradoura parecida com asfalto comum, mas que é flexível sem se quebrar. No inverno, os operários cobrem o cascalho com água, formando uma espessa camada de gelo. A água enche os sulcos antes de congelar, produzindo uma pista lisa e veloz. Isso é necessário para os caminhões enquanto se dirigem para o norte. A superfície dura e gelada suporta a carga pesada sem ceder, como o cascalho no verão. Mas manter o reboque extra largo na estrada gelada e estreita requer nervos de aço. Ocupamos a estrada inteira. Precisamos prestar atenção na carga e nos outros motoristas. Esta estrada sempre pode nos machucar. É só descuidar um segundo que saímos da pista. Há perigo em cada curva. Um caminhão que desce tenta passar pelo comboio. Quase bate. Ele arrisca a vida quando faz isso. Se eu sair da estrada, arriscarei minha vida e eu não vou fazer isso. Ele vai para a vala. A 80 quilômetros ao norte de Coldfoot, os enormes caminhões se preparam para enfrentar a cadeia de montanhas Brook. A única passagem é pelo desfiladeiro Ettingo. Com altura de 1.500 metros, é o desfiladeiro mais alto mantido aberto durante o inverno no mundo todo. A estrada percorre 40 pontos de avalanches e os caminhoneiros que passam por esse corredor polonês são alvos fáceis. Ocorrem mais de 200 avalanches no desfiladeiro a cada ano. A uma velocidade de 110 km por hora, podem submergir trechos da estrada em 6 metros de neve. Em 1993, 6 caminhões foram pegos por uma grande avalanche e empurrados para fora da estrada. Por milagre, ninguém morreu. Depois dessa quase tragédia, o estado do Alasca declarou guerra. Disparar!
De setembro a junho, uma patrulha alerta para deslizamentos iminentes. Equipada com um rifle sem recuo de 105 mm que data da Guerra da Coreia. Essas balas que estamos disparando foram fabricadas em 1952 ou 1953. Nunca ocorreu uma falha nos disparos com elas nos últimos anos. É um material maravilhoso. Contendo 2,5 kg de TNT, cada bala de aço é perfurada para permitir que os gases da propulsão escapem pela culatra da arma quando disparada, assim reduzindo o coice. A explosão da culatra é tão forte que pode matar alguém que esteja até 30 metros atrás da arma. A onda de choque causada pelo tiro provoca um deslizamento do tamanho de um campo de futebol. Esses ataques preventivos impedem que os deslizamentos tomem proporções maiores. Depois de eliminado o risco de avalanches, a estrada é reaberta. E o pesado e lento comboio pode cruzar a montanha. A estrada sobre o desfiladeiro de Ettingham tem inclinação de 10%, uma das maiores de toda a rodovia. Os 3 caminhões precisam de toda a potência para transportar a carga de 125 toneladas montanha acima. Para obter mais tração na neve, os caminhoneiros prendem correntes pesadas às rodas traseiras. Os caminhões que empurram levam 25 mil quilos de pesos de concreto. Se um deles deslizar ou perder contato, a pesada carga pode escapar ao controle e sair da estrada. Nos últimos 30 anos, centenas de caminhões sofreram acidentes enquanto desafiavam as íngremes encostas do desfiladeiro Ettingham. Hoje a tração é boa e o comboio faz a travessia com segurança. Os caminhoneiros finalmente deixaram a montanha para trás, mas ainda tem pela frente 240 quilômetros de direção sob um dos piores climas da Terra. A encosta norte do Alasca é famosa por suas tempestades de inverno, que varrem a planície costeira com ventos semelhantes aos de furacões. As tempestades produzem uma das condições mais perigosas na estrada: áreas de brancura total. Refletores marcam os limites da estrada a cada 6 metros para guiar os caminhoneiros. Quando a visibilidade é baixa, esses marcadores são tudo que separam os caminhoneiros da morte quase certa na tundra congelada. Mas em áreas de brancura total, a visibilidade cai a zero e os caminhoneiros são forçados a parar no meio da estrada e esperar a tempestade passar. Certa vez, a polícia rodoviária demorou 4 dias para chegar a caminhões isolados e resgatá-los. Os caminhoneiros tiveram sorte e não foram pegos por nenhuma tempestade. O pesado comboio finalmente chega a Prudhoe Bay após 4 longos dias na estrada. Mesmo sendo tarde da noite, os caminhões são imediatamente levados à refinaria de petróleo, onde descarregam. Prudhoe Bay é o centro dos gigantescos campos petrolíferos que se estendem pela encosta norte. 20 mil caminhões por ano vencem a estrada para chegar até aqui. Após descarregarem, os caminhoneiros retornam pela trilha do Kamikaze. É um desafio que esses aventureiros gostam de enfrentar, uma viagem após a outra. Estou pronto para enfrentar a natureza, a estrada escorregadia, a neve. Isso também acontece no resto dos Estados Unidos, mas lá o trânsito para. Nós temos de continuar, é o normal para nós. Percorrer o vasto e escarpado território é uma das maiores dificuldades de se trabalhar no Alasca. Há apenas 22 mil quilômetros de estradas em todo o estado, menos que em Los Angeles.
Nessa vastidão, sem vias de acesso, voar em aviões pequenos tornou-se uma necessidade. Há um avião para cada 6 habitantes do Alasca, 16 vezes a média nacional. Nas montanhas Wrangell-St. Elias, Paul Klaus sobrevoa com seu Piper Super Cub, uma das paisagens mais traiçoeiras da Terra. Ele pertence a uma estirpe rara de pilotos especializados em voar sobre as montanhas altas do Alasca. Para sobreviver aqui é preciso saber interpretar o terreno, o clima e os ventos fortes. Eu vejo o vento como a água. O vento flui e tem as mesmas características de um rio. Eu já estive em lugares onde estamos totalmente seguros, mas do outro lado da montanha, o vento nos mataria. Esses pilotos desafiam sorte por um único motivo. São pagos para isso. Caçadores, alpinistas e esquiadores contratam Paul Klaus para levá-los a locais remotos. Na imensidão impiedosa do Alasca é um modo de ganhar a vida, se não a perder por causa disso. Milhares de aviões caíram e centenas de pilotos morreram desde a década de 30, enquanto voavam por entre as montanhas do Alasca. Essa profissão letal nasceu durante a Grande Depressão, quando um destemido piloto, ávido por dinheiro, arriscou a vida voando até onde nenhum avião jamais chegara. Em 1932, em Seattle, um piloto jovem e desempregado gastou seus últimos dólares na passagem de um navio a vapor para Anchorage, Alasca. Bob Reeve começara com rotas postais na América do Sul. Agora tentaria fazer fortuna no norte. Acho que ele, acima de tudo, buscava um modo de voar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Ele deve ter ouvido dizer que pilotos iam para o Alasca e que havia oportunidades lá. E ele chegou pobre, como a maioria dos pilotos naquele tempo. Reeve desembarcou em Valdez, uma vila de pescadores na costa sul. Havia pouco trabalho para aviadores, mas Valdez tinha uma vantagem: ouro. Ricas jazidas haviam sido descobertas nas montanhas Chugach. Mas os veios de ouro estavam aprisionados na rocha. Para retirá-los, os mineiros tinham de usar dinamite. O minério era esmagado no próprio local para extrair o ouro. Para explorar as minas, toneladas de equipamentos tiveram de ser transportados pelas íngremes montanhas. O único meio de transporte eram cavalos, e além de caro, demorava semanas. Empresários cobravam $600 por tonelada, o preço de um Chevrolet novo em 1933. Bob Reeve percebeu sua chance. De avião, poderia voar até as minas em horas, cobrar apenas $100 por tonelada e assim mesmo lucrar. Mas conseguiria isso sem morrer, como já acontecera com tantos outros pilotos no Alasca? As minas ficavam no alto de montanhas onde as únicas áreas de pouso eram geleiras cobertas de neve, repletas de profundas fissuras, capazes de engolir um avião. Mas Bob Reeve estava desesperado a ponto de correr o risco. Seu avião era um Fairchild 51 de 300 cavalos, capaz de transportar meia tonelada de maquinário. Ele retirou as rodas e as substituiu por esquis de madeira improvisados. Em 5 de abril de 1933, Reeve fez sua primeira viagem à mina Big Four, situada a 50 quilômetros de distância e a 1.800 metros de altura. Sobrevoando o local, ele viu que a única área de pouso possível era uma pequena e íngreme geleira. Então ele perdeu a profundidade de campo.
O céu encoberto se fundiu com a neve, tornando tudo uma planície branca. E, de repente, a geleira assomou à sua frente. Por sorte, a neve amorteceu o impacto e o avião não se danificou. Depois de escavada, a carga foi entregue intacta à mina. Bob Reeve realizara a primeira entrega aérea a uma mina no topo de uma montanha. Quando o verão chegou, derretendo a neve em Valdez, Reeve colocou as rodas de volta para pousar e decolar na pista. Mas com isso ele não podia pousar nas geleiras cobertas de neve. Tentou entregar materiais às minas com lançamentos aéreos, mas esses bombardeios resultaram em muitos danos. Reeve chegou a uma solução inovadora: decolar dos pântanos da Baía de Valdez com os esquis. E criou um par de esquis a partir de uma barra de aço inoxidável. Os esquis de metal eram lisos e à prova de ferrugem na água salgada. No teste, o avião deslizou facilmente sobre o pântano, mas quando Reeve tentou decolar, a lama pegajosa prendeu os esquis. Precipitando-se para a costa a 80 km por hora, Reeve puxou o manche com força para trás. Pouco antes de bater nas árvores, o avião se libertou da lama e decolou. O sistema sui generis de Reeve era desajeitado, mas funcionava. Os negócios deslancharam, mas Bob Reeve encontrara um nicho perigoso. Bob tinha mais coragem que outros pilotos. Estava mais disposto a correr riscos do que eles. Em 1937, os voos destemidos de Reeve chamaram a atenção de Brad Washburn, um dos montanhistas americanos mais célebres e ousados. Eu escrevi uma carta para ele, dizendo o que eu queria fazer. E ele respondeu: "Posso levá-lo onde quiser ir, Bob Reeve." Foi assim que eu o conheci. Washburn queria escalar o mais alto ponto ainda não explorado da América do Norte, o Monte Lukenia, de 5.000 metros. Localizado no interior da cadeia St. Elias, o Lukenia era remoto até para os padrões do Alasca. Washburn concebeu um plano ousado: pedir para Reeve transportar os alpinistas de Valdez até a montanha, a uma altura de 2.600 metros. Se bem sucedido, o voo bateria o recorde mundial de altitude para pousos de avião. O fracasso significaria sumir da face da Terra. Ele nos achou muito estúpidos. Afinal, por que alguém ia querer escalar aquelas malditas montanhas? Quando terminou, ele disse que nunca mais faria isso. Em 18 de junho, a expedição teve início. Sobrecarregado com equipamento e passageiros, o valente piloto levou apenas o combustível para chegar à montanha e voltar. A rota sobrevoava quase 500 quilômetros de terras selvagens e desabitadas. Não havia onde reabastecer, nem margem de erro. 3 horas depois, eles passaram sobre a calota glacial de St. Elias, um sistema de geleiras do tamanho da Nova Inglaterra. Do gelo emergia o destino da equipe, o Monte Lukenia. Reeve escolheu um platô a 2.600 metros. A superfície da neve parecia estável e ele resolveu pousar. Mas assim que os esquis tocaram a neve, o desastre se deu. E aquele pouso mudou toda a expedição até o Monte Lukenia. A incrível maré de sorte de Bob Reeve nas montanhas do Alasca havia acabado. Enquanto pousava a 2.600 metros de altura no Monte Lukenia, nas montanhas Wrangell-St. Elias, o avião de Bob Reeve atingiu uma fissura oculta. No Alasca, essas fendas, formadas pelo movimento lento, mas constante das geleiras, chegam a ter 60 metros de profundidade. No inverno, a neve cobre a fissura, criando uma ponte forte e espessa sobre a abertura.
Mas no verão, quando a neve começa a derreter, a ponte se transforma num perigoso alçapão. O avião e os passageiros pairando sobre a neve movediça podiam despencar a qualquer momento. Bob disse: eu nunca voltarei para esse maldito lugar enquanto viver. Agora eu só quero voltar para Valdez vivo. Após horas de trabalho extenuante, eles finalmente conseguiram libertar o avião. Mas a superfície continuava instável demais para arriscar uma decolagem. Então, o grupo se preparou para esperar a temperatura baixar e a neve congelar. Após 4 dias acampados na geleira, eles viram uma frente fria chegar. Reeve tinha combustível para uma última tentativa. Abrindo o acelerador, o piloto se lançou da montanha com o avião. Ele precisou passar por uma depressão e desapareceu. Dissemos: meu Deus, ele bateu, mas então ele ressurgiu, balançando as asas. Bob Reeve escapara por pouco de um túmulo gelado. Mas agora precisava enfrentar uma longa e difícil viagem de volta. Os alpinistas ficaram. Nas 2 semanas seguintes, eles escalaram o Monte Lukenia e foram os primeiros a atingir o topo em 9 de julho. Então, iniciaram o longo percurso até o povoado mais próximo, a 150 quilômetros de distância, em Yukon, Canadá. Ambos chegaram 10 dias depois à beira da inanição. No ar, Bob Reeve também precisou lutar pela sobrevivência. Com pouco combustível, tinha 500 quilômetros de vastidão gelada pela frente. E eles não tinham rádio. Então, se alguém saísse e não voltasse, podia significar que estava preso, isolado na neve em algum lugar ou que sofreram um acidente. Eles esperavam um certo período de tempo e saíam procurando a pessoa. 4 horas depois, o motor funcionando apenas com vapores de combustível, Reeve pousou em Valdez. No final, acabou sendo uma história e tanto. Foi o maior apuro da carreira de Bob Reeve, porém, mais uma vez, ele conseguira se safar. Reeve ainda faria 2.000 pousos em geleiras e transportaria quase 500 mil quilos de carga para as montanhas. Seus voos arriscados prepararam o terreno para a próxima grande corrida às montanhas do Alasca. Don Sheldon, que se casou com a filha de Bob Reeve, Roberta, deu continuidade à pioneira obra de seu sogro. Em 1948, ele se fixou em Talkeetna, nos montes da Grande Cordilheira do Alasca. Sheldon aceitava qualquer trabalho para pagar as contas e transportava exploradores e colonos ao interior do país. Então, nos anos 50 e 60, um novo tipo de visitante começou a chegar a Talkeetna: alpinistas. Não era ouro que procuravam, mas a glória de escalar o Monte McKinley. Eles ofereceram a oportunidade que Sheldon vinha buscando. McKinley, também chamado Denali, palavra nativa que significa altiva, é a montanha mais alta da América do Norte, com mais de 6.000 metros de altura e uma das mais mortais. 95 pessoas já morreram tentando escalá-la. É uma das montanhas mais frias da Terra, em que a temperatura cai a 56 graus negativos e os ventos chegam a 240 quilômetros por hora. Em 1955, Sheldon enfrentou essas brutais condições e começou a organizar expedições até as geleiras do Monte McKinley. Ele tinha o avião perfeito para essa missão arriscada, o Piper Super Cub, lançado em 1949. O pequeno avião de 2 lugares, feito de alumínio tubular e revestido de tecido, pesava apenas 430 quilos e tinha capacidade para 340 quilos. Graças ao motor de 150 cavalos instalado na estrutura leve, o avião precisava de apenas 90 metros para decolar
e menos de 60 para pousar. Além disso, tinha esquis e rodas retráteis. Com uma bomba manual hidráulica, os esquis eram baixados durante o voo. Sheldon agora podia decolar sobre rodas no vale e pousar sobre esquis nas montanhas. Os esquis passaram pelo teste máximo em maio de 1960, quando uma alpinista teve problemas a 5.500 metros de altura no Monte McKinley. A mulher teve um edema cerebral, causado pela altitude, que a mataria se não fosse trazida para baixo rapidamente. Devido ao mau tempo, as equipes de resgate não podiam chegar até a montanhista. Um avião sobrevoou o local do acidente, mas o piloto ficou preso em um cânion alto e estreito. Sem conseguir manobrar nem evitar a montanha, o avião colidiu, matando todos a bordo. Com o tempo se esgotando, as equipes pediram ajuda a Don Sheldon. Quando havia uma emergência, ele era o primeiro a ser chamado. Sua motivação sempre foi ajudar as pessoas, quando suas regras de segurança permitiam. Para salvar a alpinista, o piloto teria de fazer um pouso a uma altitude até então inédita. Mas Don Sheldon não hesitou. Em 20 de maio de 1960, o piloto Don Sheldon se preparou para um arriscado resgate na Cordilheira do Alasca. Ele deixou em seu Piper Super Cub apenas o essencial e voou rumo à alpinista gravemente enferma no Monte McKinley. Ninguém nunca fizera um pouso numa altitude tão elevada, e o piloto não sabia o que o esperava. A 4.200 metros, Sheldon avistou um pequeno vale de neve e desceu em sua direção. Mantendo o avião em potência máxima, ele pousou e taxiou pela encosta íngreme até onde pôde antes de parar o avião. Com a vítima a bordo, Sheldon tinha apenas uma chance de decolar com o avião carregado. O ar rarefeito deixara o motor sem oxigênio e reduzira sua potência pela metade. Sheldon desceu a encosta com o avião para ganhar velocidade. Se o declive fosse muito pequeno, o avião cairia do penhasco. A metros do precipício, o Super Cub enfim levantou o voo lentamente. Com quase 100 quilômetros pela frente, Sheldon corria contra o tempo. A vítima estava à beira da morte. Uma hora depois, o avião finalmente pousou em Talkeetna. Don Sheldon e seu fiel Super Cub haviam cumprido uma missão quase impossível. Seu pouso a 4.300 metros bateu o recorde de aterrissagens a altitudes elevadas e cimentou sua reputação como o piloto mais destemido do Alasca. Seus clientes esperavam que ele os deixasse são e salvos na montanha, por piores que fossem as condições. Com o aumento das expedições ao longo dos anos, a demanda cresceu cada vez mais e a pressão era negativa, pois levava os pilotos a dar aquele passo a mais, que nem sempre acabava muito bem. Em junho de 1971, Sheldon aceitou levar uma expedição até o Monte Hayes. Como o mau tempo já os tinha atrasado, os alpinistas não queriam perder mais tempo. Com suprimentos e passageiros a bordo de seu maior avião, um Cessna de 6 lugares novo em folha, ele rumou para a geleira Hayes. Sheldon podia pousar com ventos constantes de até 290 km por hora, mas rajadas de vento eram muito perigosas. Voando a baixa velocidade próximo ao solo, o piloto tinha pouco espaço e potência para manobrar. Assim que o Cessna pousou, uma corrente de ar descendente o atingiu. O avião, virado de costas com os tanques rompidos, sofreu perda total. Em Talkeetna, as tentativas de Roberta de contatar o avião pelo rádio só obtiveram como resposta o silêncio.
Ele não me ligou durante o resto do dia. E eu pensei, que estranho, e tive um mau pressentimento. No dia seguinte, um helicóptero de resgate de Anchorage conseguiu vencer o mau tempo e descobriu o local do acidente. Por milagre, Sheldon e seus passageiros haviam sofrido apenas ferimentos leves. Depois do resgate, ele esqueceu o risco que correra. E Don, sendo quem era, comeu um sanduíche, tomou um copo de água, entrou em outro avião e continuou voando. A carreira de Don Sheldon foi interrompida pela morte em 1974. No final, foi um câncer, e não os riscos de sua profissão que o vitimou. Hoje, sobrevoar geleiras está mais em voga que nunca nas montanhas do Alasca. Mas o terreno traiçoeiro e o clima rigoroso ainda tornam a atividade arriscada. Na última década, 50 aviões caíram e 45 pessoas morreram ao voar entre os altos cumes. Os pilotos do Alasca pousam em locais cada vez mais altos e extremos. O mais novo avião de alta performance para esse fim é o Super Otter, que combina elementos tecnológicos novos e antigos. Se eu tivesse todos os engenheiros trabalhando para mim e recursos ilimitados, eu não poderia ter obtido um avião melhor para o que eu faço. A estrutura é de um de Havilland Otter, um modelo testado e aprovado há 50 anos. A novidade é um motor de turbinas a jato de alta performance. Com 1000 cavalos, o motor transformou o Otter no mais potente avião do tipo em todo o mundo. Esse Super Otter pode pousar em altitudes maiores com cargas mais pesadas do que qualquer outro avião ou helicóptero. Paul Klaus, há pouco tempo, quebrou o recorde de pouso em grandes altitudes ao aterrissar 37 vezes a 4.500 metros, enquanto levava cargas de quase 1.000 quilos. Esse tipo de hidroavião foi o que mais contribuiu no último século para que o homem pudesse trabalhar nesse perigoso território. Desenvolver ferramentas e tecnologias para enfrentar as condições adversas do Alasca sempre foi central para a sobrevivência aqui. Há 10 milênios, povos nativos provam que são mestres em se adaptar a esse ambiente inóspito. E quando os moradores do Alasca defenderam sua pátria em tempos de guerra, essas técnicas de sobrevivência foram o cerne de uma das funções mais perigosas desse território: a de guerreiro. Um esquadrão da Guarda Nacional do Alasca faz uma patrulha como parte dos Jogos Anuais de Inverno em Fort Richardson. Os soldados são esquimós Yupik, da costa oeste do Alasca. Especialistas em combate no frio, esses nativos do Alasca podem passar dias sob fortes nevascas e temperaturas muito abaixo de zero. Para enfrentar essas condições brutais, eles se equipam com botas impermeáveis que protegem de temperaturas de 50 graus negativos. Camadas de roupas de lã e casacos de Gore-Tex são cobertos por uma camuflagem branca de inverno. O mais importante é que esses soldados aperfeiçoaram suas técnicas de sobrevivência durante toda uma vida na imensidão selvagem do Alasca. Alguns soldados que estão aqui há 1 ou 2 semanas estavam caçando focas, pescando ou caçando caribus. Então é uma vida muito interessante. Estão com um pé em cada mundo. Os soldados esquimós são exímios atiradores e rastreadores, famosos por continuar lutando mesmo sob as mais adversas condições.
Esses guerreiros nasceram na Segunda Guerra Mundial, quando uma força de guerrilheiros nativos resgatou sua pátria do exército japonês. Em 3 de junho de 1942, a Segunda Guerra chegou ao remoto território do Alasca. Porta-aviões japoneses lançaram um ataque surpresa à base militar americana em Dutch Harbor, a 800 quilômetros das Ilhas Aleutas. 4 dias depois, forças terrestres japonesas invadiram as ilhas Attu e Kiska, no outro extremo das Aleutas. Pela primeira vez desde a Guerra de 1812, o solo americano era invadido. O tenente-general Simon Buckner foi encarregado de retomar o Alasca. Mas quando viu pela primeira vez o território, o comandante ficou chocado. O general olhava e dizia: onde estão as instalações, as estradas? Onde estão as comunicações? Como fazer guerra sem comunicações? A resposta era: com os sanguinários de Kestner. O coronel Lawrence Kestner, um oficial da inteligência, propôs recrutar uma unidade de elite de nativos do Alasca, caçadores e comerciantes de peles, para que fossem batedores do exército. Kestner escolheu a dedo homens autossuficientes e capazes de viver nos descampados do Alasca. Eles nos entrevistaram e perguntaram o que sabíamos fazer na natureza. Dissemos que havíamos nascido e crescido lá, era só o que sabíamos. O exército os chamou de Pelotão de Inteligência de Combate do Alasca. Mas eles logo foram apelidados de Sanguinários de Kestner por suas ações ousadas. Os recrutas receberam treinamento intensivo de operações de choque. Os 64 membros reuniram e compartilharam suas técnicas avançadas de rastreamento, aprisionamento e construção de barcos. Os homens usavam armas calibre 22 para abater animais e rifles de caça ou de mira para atingir o inimigo. Em vez de receber rações militares, eles caçavam e pescavam o que comiam. Esses soldados habilidosos pescavam salmão para formar estoques de peixe seco. Era um bando irreverente que tinha pouco em comum com o exército convencional. Eram soldados irregulares, mas isso era sua força, o que lhes dava o poder de se adaptar e os recursos para sobreviver era o fato de não terem um código rígido. Não podiam seguir o manual porque não o tinham. Os uniformes obedeciam às condições extremas, não aos regulamentos do exército. Vestiam casacos de pele e jaquetas de camurça e calçavam botas impermeáveis com sola de borracha. Tomar banho e fazer a barba era opcional. Eles não pareciam soldados. Sabiam sobreviver em qualquer lugar no Alasca. E sabiam isso sem ninguém lhes dizer o que fazer e nem o que vestir. O general Buckner deu aos sanguinários uma missão importante: penetrar e reconhecer o território inimigo nas Aleutas e, assim, preparar o caminho para que as forças terrestres americanas cruzassem o território em direção aos japoneses. A primeira missão secreta foi ocupar a ilha Adak, localizada entre as ilhas ocupadas pelos japoneses e a base americana mais próxima, perto de Dutch Harbor. Os americanos perdiam dezenas de aviões no traiçoeiro percurso de quase 2.000 quilômetros para atacar posições japonesas. Precisavam desesperadamente de uma base aérea em Adak. Os sanguinários chegaram silenciosamente em barcos de borracha. Como não encontraram japoneses, os homens se espalharam em busca de uma área para aterrissagens. Mas o terreno escarpado e montanhoso de Adak não tinha áreas planas que pudessem ser usadas como pistas. Negando-se a admitir a derrota, eles tiveram uma ideia engenhosa: drenar uma lagoa costeira e usar o leito arenoso como pista. Os engenheiros do exército logo começaram a bombear a água para fazer uma pista de 1,5 km.
Com seu plano inovador, os sanguinários haviam reduzido pela metade a distância até os japoneses. Os bombardeiros B-24 já podiam ferir as guarnições japonesas em Kiska e Ato com ataques devastadores. Mas os americanos tinham outro inimigo: o clima do Alasca. Quando o exército chegou, é claro que todos acharam este lugar um dos mais desolados e lastimáveis da Terra, com esse tempo horrível. A guerra nas Aleutas tinha 3 frentes: os americanos, os japoneses e o clima. E geralmente o clima ganhava. Em 11 de janeiro de 1943, o destroyer Worden, da Marinha Americana, levando 34 comandos do grupo de Kestner, abordou a ilha Amchitka. Após ocupar a ilha Adak, os sanguinários foram encarregados de tomar Amchitka, situada a apenas 80 quilômetros da ilha Kiska, tomada pelos japoneses. Em meio a uma feroz tempestade de inverno, o Worden manobrou cuidadosamente entre as rochas do porto. Mas as ondas fortes jogaram o navio sobre uma pedra pontuda e ele começou a afundar. O navio se partiu no meio, bem diante dos meus olhos. Eu não imagino como isso pôde acontecer tão rápido. Os homens caíram nas águas geladas. Todos os batedores conseguiram se salvar, mas 14 marinheiros morreram no mar turbulento. Como não encontraram inimigos, os sanguinários sinalizaram que estava tudo livre. E quando a tempestade diminuiu, uma força com 2.000 soldados desembarcou. Mas o navio onde estava os mantimentos bateu num recife, destruindo a maior parte deles. Os batedores ajudaram os famintos e gelados soldados a sobreviver naquele ambiente extremo. Deram-lhes peixes e caça e mostraram como fazer fogueiras com gravetos. E cercaram as barracas com torrões de grama para protegê-las do vento. Enquanto os soldados construíam uma base aérea, os japoneses promoviam bombardeios diários para expulsá-los. Os ataques causaram estragos. Para tentar conter a destruição, os batedores percorreram uma trilha de 50 quilômetros através da ilha para instalar um sistema de alerta. Como precisavam sobreviver um mês sozinhos, os sanguinários levaram tudo de que precisavam em suas mochilas, incluindo 15 quilos de alimentos secos, sacos de dormir, linha de pesca e materiais para armadilhas. Num pontal com vista para a ilha Kiska, os batedores fizeram uma base de observação e a cobriram com grama. Passaram a espionar as atividades do inimigo e reportá-las para a base aérea. Sempre que os aviões decolavam, eu lhes mandava um alerta dizendo que estavam saindo para bombardeá-los. Alertados, os Warhawks P-40 esperavam para atacar os caças japoneses quando chegassem. Graças à ação sigilosa dos sanguinários, os ataques aéreos japoneses foram interceptados. As forças americanas agora estavam prontas para a luta final e violenta para livrar o Alasca dos invasores japoneses. E os sanguinários de Kestner estariam na linha de frente. Distribuídos entre as unidades como guias e atiradores, esses exímios caçadores perseguiam e matavam atiradores de elite e artilheiros japoneses. Após 2 semanas de luta, os americanos finalmente cercaram o inimigo no vale de uma montanha. Acuados, os 800 soldados japoneses contra-atacaram. O ataque feroz pegou os exaustos americanos de surpresa, mas eles rechaçaram o inimigo. Quando se viram derrotados, 500 japoneses cometeram suicídio em massa. Em 30 de maio, a Batalha da Ilha Ato terminara.
Mas os Estados Unidos pagaram caro pela vitória. 1.600 americanos foram mortos ou feridos no combate. 2 meses depois, uma força gigantesca de 35 mil soldados americanos e canadenses estava pronta para invadir o último baluarte japonês, a Ilha Kiska. Esperando forte resistência, os sanguinários de Kestner foram os primeiros a desembarcar para fazer o reconhecimento. Em poucas horas, concluíram que o inimigo já havia fugido. Após um ano de lutas acirradas, o Alasca voltara para os Estados Unidos, graças aos batedores nativos que abriram caminho e ajudaram o exército americano a sobreviver num ambiente tão inóspito. Eu nunca encontrei um grupo de pessoas tão autossuficientes, capazes de enfrentar qualquer coisa, principalmente com uma arma ou uma faca na mão. Nunca temíamos por eles. Os sanguinários de Kestner não foram o único grupo de guerreiros selvagens que lutaram por esse perigoso território. A Guarda Territorial do Alasca recrutou milhares de nativos do Alasca em vilas remotas, treinados para defender a costa e o interior se os japoneses invadissem. Em 1949, esses guardas do Ártico foram reorganizados como a Guarda Nacional do Alasca, e seu batalhão de esquimós tornou-se a linha de frente na defesa contra um novo inimigo. Durante a Guerra Fria com a União Soviética, os batedores esquimós foram distribuídos ao longo da fronteira oeste do Alasca para vigiar os inimigos russos. Os soldados nativos do Alasca se tornaram lendários por sua bravura e perícia nos combates no Ártico. Mas agora, com novas ameaças à segurança no horizonte, a missão da Guarda Nacional do Alasca mudou. Hoje, pela primeira vez desde 1942, os guerreiros selvagens do Alasca irão para a guerra. Mas dessa vez, a luta é do outro lado do mundo. Quase 1.000 guardas do Alasca logo serão enviados para o Iraque. Numa simulação de uma cidade iraquiana, eles estão sendo treinados para a guerra urbana. Acostumados ao frio e à neve, os guardas esquimós precisam aprender a combater no tórrido deserto. Enquanto os soldados do Alasca seguem para o exterior, a pátria que eles defendem desde a Segunda Guerra Mundial ainda parece um campo de batalha para quem arrisca a vida trabalhando nela. Os oceanos do Alasca são ainda mais mortais que todo o perigoso território. Metade dos habitantes extrai o sustento do mar, mas correndo grandes riscos. Sobre os 2.500 quilômetros do arquipélago das Aleutas, uma gigantesca massa fria do Ártico colide com o ar quente que vem do Pacífico, gerando mares turbulentos e tempestades entre as mais violentas do mundo. O Mar de Bering, um dos mais letais da Terra, afundou 800 barcos e causou 200 mortes apenas nos últimos 30 anos. Helicópteros da Guarda Costeira enfrentam as piores condições de voo do país durante missões de resgate no Mar de Bering. As missões têm a assustadora fama de estarem entre as mais perigosas da Guarda Costeira. Baseada na ilha Kodiak, a estação aérea Kodiak patrulha 50 mil quilômetros de costa e 10 milhões de quilômetros quadrados de território, uma área maior que as dos 48 estados inferiores. Em 20 de outubro de 2002, um helicóptero da Guarda Costeira respondeu a um pedido de socorro vindo de 1.000 quilômetros mar adentro. A missão seria um teste de vida ou morte para o novo esquema de busca e resgate da Guarda Costeira. A equipe de um helicóptero trabalharia em sintonia com um nadador a postos no mar. O Galaxy, um pesqueiro de 55 metros, estava tomado por labaredas e se debatia em ondas de 6 metros de altura e ventos de 40 nós.
4 tripulantes já estavam mortos, mas 5 homens continuavam presos no barco em chamas. Tudo pegava fogo na parte de baixo, então eles estavam numa frigideira prestes a serem fritos. A piloto Melissa Rivera aproximou o helicóptero Jayhawk H-60 do convés. Pretendiam içar os homens, mas depois os planos mudaram. Uma grande explosão sacudiu o navio. Parecia que fogos de artifício tinham explodido no alto do barco e eu falei, meu Deus, abortar, abortar! E Melissa disse que não chegaríamos mais perto do barco. Jason, prepare-se, você vai para a água. E eu, tá, tudo bem. As equipes aéreas de Kodiak passaram a levar nadadores em 1988 para acudir vítimas que não podiam ser içadas pelo helicóptero. Mas a missão colocou mais uma vida em risco. Quando descemos, ficamos em situação de sobrevivência. O nadador de resgate tem de ficar no mar violento por até 30 minutos. É muito exaustivo fisicamente, muito exaustivo. Jason King podia ser esmagado pelo casco de aço do barco. Desesperados para escapar das chamas, os homens saltaram. No passado, quando barcos da guarda costeira demoravam horas ou dias para chegar, a água gelada era uma sentença de morte. Agora, com o nadador, os marinheiros tinham mais uma chance. O nadador agarrou a primeira vítima e nadou até o cesto de resgate que o helicóptero baixara. Cada segundo contava. As águas gélidas podiam deixar os homens inconscientes em minutos e matá-los em menos de meia hora. Um por um, o nadador levou os homens para o cesto e o helicóptero os puxou. Depois de 1 hora no mar gelado, o intenso esforço físico teve um preço. Mesmo com sua roupa impermeável, Jason King estava com hipotermia quando foi içado de volta para o helicóptero. Eu parecia um picolé. Perdi a sensibilidade nos pés, nas mãos. Eu sentia dores de tanto frio. Tome um banho quente e repita tudo amanhã. Jason King recebeu a mais alta honraria da guarda costeira, a Cruz Voadora, por salvar 5 vidas que sem ele teriam sido condenadas. Desenvolver ferramentas de resgate contra os perigosos oceanos do Alasca tem sido a missão da guarda costeira há 140 anos. Após comprar o território em 1867, os Estados Unidos enviaram um serviço de barcos, o antecessor da guarda costeira, para patrulhar as águas do Alasca. Tinha como missão controlar o comércio de pele de foca e os ricos mananciais de pesca, além de resgatar marinheiros. Pescar nessas águas era extremamente perigoso. Somente em 1876, 13 barcos e 53 homens sucumbiram no mar de Bering. Em setembro de 1897, 8 navios baleeiros ficaram presos no gelo da costa Point Barrow, Alasca. 265 tripulantes ficaram isolados com poucos mantimentos. O barco de resgate Bear zarpou para socorrê-los, mas foi detido por gelo espesso na costa de Nome, Alasca. Como último recurso, o barco mandou uma equipe de resgate para a costa com cães, trenós e sapatos para a neve. Avançando pelo gelado inverno ártico, os homens reuniram renas e as conduziram por 2.400 quilômetros até Point Barrow. Contrariando todas as expectativas, a equipe de resgate chegou aos baleeiros presos em março e salvou centenas de homens famintos com a carne das renas. Quase todos os marujos sobreviveram aos 9 meses de provações no gelo. Durante 80 anos, os robustos barcos da guarda costeira e seus destemidos tripulantes estiveram na linha de frente na batalha contra os mares assassinos do Alasca. Então, em 1947, a guarda costeira fundou a estação aérea Kodiak, na ilha com o mesmo nome.
As pioneiras equipes aéreas pilotaram aviões anfíbios destinados a pousar na água em operações de resgate. Aviões como o Grumman Albatross, com velocidade de 150 nós, podiam percorrer grandes distâncias muito mais rápido que os barcos da Guarda Costeira, cuja velocidade máxima era apenas 15 nós. Mas realizar resgates durante mau tempo com os aviões anfíbios era extremamente perigoso. Ao longo dos anos, 25 homens da Guarda Costeira morreram quando seus aviões caíram. Em 1969, o helicóptero se tornou a principal aeronave da Guarda Costeira do Alasca. Por ser capaz de pairar sobre o local, ele revolucionou as operações de resgate no mar. Esse avanço se deu bem a tempo. Nos anos 70, com a demanda mundial por frutos do mar, os oceanos do Alasca tornaram-se fontes de lucro. Com cada vez mais barcos pesqueiros avançando pelo mar, os pedidos de socorro foram às alturas. Equipes aéreas desafiavam os limites decolando com os helicópteros nas piores condições climáticas e realizando salvamentos arriscados. Mas assim, muitos bravos membros da Guarda Costeira perderam a própria vida. Em 1981, um helicóptero caiu na água durante um salvamento noturno em mares revoltos. Os 4 tripulantes morreram. 5 anos depois, um helicóptero com 6 membros da Guarda Costeira perdeu a visibilidade durante uma tempestade e bateu numa montanha. Não houve sobreviventes. Hoje, os helicópteros da Guarda Costeira estão equipados com a última tecnologia para ajudar as equipes a navegar no mau tempo. Mas o brutal clima do Alasca continua a fazer vítimas. Em dezembro de 2004, toda a fúria da natureza veio à tona quando uma tempestade assassina tentou aniquilar os melhores homens da Guarda Costeira. Seria uma das maiores e mais trágicas batalhas travadas pela Guarda Costeira em todos os tempos. O naufrágio do Selendang Ayu. 7 de dezembro de 2004. Uma das maiores tentativas de resgate pela Guarda Costeira na história moderna teve início no Mar de Bering, quando o motor do Selendang Ayu, um cargueiro de mais de 200 metros, parou de funcionar, a 800 quilômetros da estação aérea Kodiak da Guarda Costeira. A natureza estava prestes a desferir um golpe esmagador sobre o homem. A história será recontada pelos tripulantes do helicóptero, que quase morreram naquele dia com imagens inéditas do salvamento. O barco da Guarda Costeira Alex Haley, o primeiro a chegar ao local, passou um cabo de reboque para o Selendang Ayu. Mas a violência do mar rompeu o cabo de aço. A única esperança agora eram os tripulantes dos helicópteros da estação aérea Kodiak. 2 equipes foram chamadas. Os homens se prepararam, com macacões de lã espessa cobertos de roupas impermeáveis. O equipamento de sobrevivência flutuante com firmes selos de borracha nas aberturas daria aos homens minutos preciosos se tivessem de mergulhar na água. Diante das condições de voo mais perigosas do país, os tripulantes confiavam a vida aos helicópteros. O helicóptero da Guarda Costeira é o Jayhawk Sikorsky H-60, equipado com hélices que se aquecem nas bordas para impedir o acúmulo de gelo. O equipamento de navegação incluía uma bússola eletrônica, um radar meteorológico e um mapa de GPS. Ventos fortes e ondas gigantescas haviam jogado o cargueiro diretamente sobre a costa rochosa da ilha Unalaska. É preciso entender que, nesse momento, ondas enormes quebravam sobre rochas vulcânicas. Não era numa praia como as das Ilhas Gilligan, uma praia tropical e arenosa que iríamos parar. O capitão do navio aceitou evacuar alguns homens.
David Neal posicionou o helicóptero sobre a proa para lançar a corda. Pairando a metros sobre o convés, os pilotos se desviavam de ondas de 12 metros. Nós parávamos quando as ondas enormes se levantavam. E quando o mar se acalmava um pouco e as ondas chegavam a 6 metros, voltávamos a tentar içá-los. Funcionários da guarda costeira presentes no local filmaram as cenas dramáticas que veremos. É a primeira vez que serão mostradas. Sob o vento forte e a neve pesada, levou 1 hora para retirar 9 homens do cargueiro. Com pouco combustível, o H-60 voou ao barco mais próximo para descarregar. Mas a embarcação balançava muito nas ondas e o helicóptero não conseguia pousar em seu deck. Quando chegamos ao Alex Haley, o mar estava tão forte que as hélices traseiras do barco de 82 metros saíam da água e giravam. Acho que foi a operação mais estressante de toda a minha vida. Eles não tinham opção a não ser baixar os homens. Com o barco subindo e descendo mais de 15 metros, os pilotos tiveram de voar em perfeita sincronia com o navio para não colidir com ele. Uma corda foi amarrada ao cesto para que os marinheiros embaixo a segurassem e o impedissem de balançar loucamente. Uma onda inesperada acabaria com o voo sincronizado e jogaria a vítima para a morte. Com a descida cuidadosa de cada homem, a operação prosseguiu sem falhas. Enquanto isso, o segundo helicóptero içava mais 10 homens do Selendang e os levava a Dutch Harbor, que ficava próximo. Ao cair da noite, o grande cargueiro encalhou nas pedras. Açoitado pelas ondas, começou a se desfazer. O tempo acabava para os homens ainda a bordo. Nós voltamos ao Silindeng-Ayu com a intenção de resgatar os últimos 8 homens e seguir o outro H-60 até o Dutch Harbor. Vamos encerrar a missão e tomar uma cerveja no bar. Mas não foi bem assim. O nadador da equipe foi baixado até o convés para ajudar a içar os últimos homens. Depois de puxar 7 deles, o helicóptero pairava 20 metros sobre o mar. Eu vi ao longe outra série de ondas enormes se aproximar. Eu disse aos outros: estão chegando mais ondas, mas acho que conseguiremos içar mais um, então vamos em frente. Mas a primeira onda era muito maior e mais rápida do que eles esperavam. Meu para-brisa ficou branco. Os instrumentos de voo passaram de amarelo para vermelho. Não era um bom sinal. Não era o que queríamos ver. Sufocados pela onda gigante, os motores falharam. A hélice traseira do helicóptero atingiu a lateral do cargueiro, arrancando a parte de trás. Quando atingiu a água, o pesado Jayhawk virou de lado e começou a afundar. Achei que fosse o fim, porque no mar de Bering, em dezembro, ninguém sobrevive a um acidente. E também nem espera sobreviver. Por uma sorte incrível, um helicóptero menor, o Sikorsky H-65, a bordo do navio da Guarda Costeira, havia decolado minutos antes como precaução e correu para salvar os sobreviventes. Os 6 homens do cargueiro, vestindo apenas roupas comuns, tinham menos de 10 minutos de consciência nas águas de 3 graus centígrados. O H-65 avistou David Neal na água antes e o içou. Seus 2 colegas também foram retirados com vida. Um marinheiro com forte hipotermia foi içado, mas morreu logo depois. Não havia sinal dos outros. Minutos depois, o Selendang-Ayu se desfez nas rochas. O H-65 voltou para retirar o nadador e o capitão do navio que afundava. Os 5 marujos nunca foram encontrados. O mar ceifara mais 6 vidas.
derrubara um helicóptero de 2 milhões de dólares e rompera um enorme navio de aço em dois, vertendo 330 mil galões de combustível no mar. Foi o segundo pior derramamento de óleo na história do Alasca. Apenas o acidente com o Exxon Valdez em 1989 fora maior. Mas apesar da tragédia, 23 vidas foram salvas naquele dia, graças ao talento e coragem dos tripulantes dos helicópteros da estação Kodiak. Eles são essenciais para a sobrevivência de muita gente no Alasca. São heróis e todos os dias fazem coisas que em outros lugares seriam reconhecidas como heroísmo, mas é apenas rotina para a nossa guarda costeira. A Guarda Costeira está passando pela maior revolução tecnológica em sua história. Veículos aéreos não tripulados realizarão perigosas missões de reconhecimento antes de expor vidas humanas ao perigo. Os aviões teleguiados enviarão imagens ao vivo e dados climáticos do local do acidente. Armados com informações detalhadas, os helicópteros tripulados poderão decolar. A tecnologia avançada pode ajudar a tornar esses mares bravios mais seguros no futuro. Mas os riscos de trabalhar nesse perigoso território sempre perseguirão os indivíduos que decidirem lutar contra o ambiente brutal do Alasca. The first link to human